Pode citar alguns para a gente? Ah, sim, Isabela. A depressão ela envolve, feito a gente, praticamente todos nós sabemos, aquela falta de disposição para fazer coisas básicas. Às vezes a pessoa não tem nem ânimo para tomar banho, a pessoa não tem ânimo para poder fazer suas obrigações mínimas, tipo ou ir à escola ou ir ao trabalho. Então, o estado depressivo, ele tem uma característica enquanto adoecimento da vontade, da incapacidade da pessoa cumprir aquilo que a gente chama de manter as aparências mínimas. É quando a pessoa não dá conta do básico na vida. Fazer coisas assim do dia a dia, e sair para buscar crianças na escola, conversar, descer para jantar, isso, coisas básicas, assim, a pessoa não tem vontade de fazer nada, seria isso? Nós podemos dizer que a depressão é uma doença incapacitante para as coisas mínimas da vida. Então, é uma coisa grave mesmo, não é uma sensação de tristeza, não é uma sensação de mal-estar, é uma incapacidade profunda. E quando, então, é a depressão endógena, chamada assim, Isabela, porque não tem causa nenhuma, a pessoa não está com nenhum problema maior nos seus básicos da vida, aí essa depressão realmente precisa de remédio, precisamos de usar substâncias químicas para reparar esse desequilíbrio e esperar que o organismo, com o passar do tempo, consiga de novo produzir a sua própria... Agora a gente vai falar um pouco sobre um outro transtorno, conhecido como transtorno bipolar do humor, ou simplesmente TAB, que é a sigla de transtorno de humor bipolar. Esse transtorno é chamado assim porque a pessoa apresenta alterações intensas de humor, polarizado. Às vezes está muito eufórico e às vezes está muito deprimido. Por exemplo, ela altera períodos de euforia, irritabilidade, insônia, aceleração do pensamento, pensa muitas coisas ao mesmo tempo, né? Com períodos de desânimo, diminuição da atividade, ficar triste e às vezes chega até ter e apresentar vontade de morrer. Em alguns casos, os dois tipos de alterações aparecem ao mesmo tempo, né? E, em geral, o portador de transtorno bipolar não tolera ser contrariado. Ele fica muito impaciente, irritado com as pessoas, fica valente em qualquer situação, pode ter dificuldade em realizar tarefas e atividades do dia a dia, porque ele quer fazer tudo ao mesmo tempo. E por conta desses comportamentos, ele fica mais propenso, por exemplo, né, a comprar coisas que não precisa, e aí tende a estourar a conta do banco, talão de cheque, né, se diverte mais, fica mais animadinho, tem vontade de namorar mais, principalmente quando está na chamada fase de mania ou euforia. Por outro lado, o oposto, se ele chora facilmente, fica demasiadamente cansado, triste, com vontade de morrer, ele perde o interesse por coisas que antes lhe davam prazer, por exemplo, futebol, ver novela, sente fadiga, perde a energia facilmente, tem insônia e também diminui o interesse sexual e, principalmente, ele apresenta uma visão negativa de si e de futuro. Ele perde a expectativa de futuro. Provavelmente ele esteja na fase de depressão, que, se a gente comparar, é o oposto da outra. O que muitas vezes, na tentativa de atenuar o uma outra coisa que acontece, muitas vezes, na tentativa de diminuir esses sintomas, seja de euforia ou de depressão, ele começa a fazer uso de drogas ou álcool, né, acreditando que poderá estar resolvendo o problema, mas só vai contribuir para o agravamento do problema. Quando o sintoma fica difícil de controlar em casa, o que é recomendado é a hospitalização para um controle dos sintomas com medicamentos. No caso, os chamados estabilizadores de humor. A psicoterapia também pode ser bastante útil para ajudar a pessoa, principalmente a controlar os riscos associados à ocorrência e à recorrência de novos episódios. Também pode colaborar com a diminuição dos prejuízos nas consequências que o transtorno trará na sua vida social, pessoal e familiar, né? Esse tumulto emocional ele tende a desorganizar a família e a própria vida. Também a gente aconselha que a família faça psicoterapia,
né, o que a gente chama de psicoeducação. Conhecer os sintomas da doença para que isso ajude o paciente a lidar com o problema e também a prevenir futuros